Salve, salve família vascaína! Tamo junto, galera, para mais um vídeo aqui no canal. Então já peço para todos vocês que estão assistindo deixarem aqui nos comentários no vídeo de hoje o seu palpite para a partida de mais tarde entre Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco aí, válido pelo Campeonato Brasileiro. E como sempre, não deixe de deixar aquele like, né, deixar aquele joinha aqui embaixo para poder dar uma moral pro canal, pro YouTube, divulgarem ainda mais aqui o nosso vídeo. E se você está assistindo aqui pela primeira vez, lembrar para vocês que aqui é um canal de notícias do Vasco. Nós todos os dias aí postamos 2 vídeos, um às 6 da manhã, um às 5h30 da tarde e à noite, às 10 horas da noite, nós entramos ao vivo para trocar uma ideia. Então não deixe de se inscrever naquele botãozinho vermelho que tem logo aqui embaixo e clicar no sininho que tem logo ali do lado para poder estar recebendo um aviso aí do YouTube assim que a gente entrar ao vivo ou quando tiver vídeo novo, beleza? Então no vídeo de hoje, galera, nós vamos estar falando sobre a questão dos reforços, né? Que o Vasco já estava encaminhando alguns jogadores para chegar aí pro restante da temporada, né? Com o Zé Ricardo aprovando essas contratações. Porém, com a chegada do Jorginho, o que vai acontecer? Então a gente vai explicar para vocês direitinho tudo o que deve estar acontecendo nesses próximos dias em relação a reforços. Vamos falar um pouquinho também da utilização da base do Vasco, né? Nessa continuação do ano pelo Jorginho e também vamos falar um pouquinho sobre os números do Jorginho da última passagem dele pelo Vasco da Gama. Então, vamos que vamos, galera. Não deixe de deixar aquele like aqui embaixo. Lembrar para vocês aí que a cada 2 semanas agora vai ter sorteio de camisa oficial do Vasco aqui no canal. Para você participar, tem que estar inscrito no canal e também seguir as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo de hoje, Twitter, Instagram e o Facebook aqui do canal. Então vamos lá, começar falando sobre a questão dos reforços. O que acontece com esses reforços do Vasco nesse momento? O Vasco, obviamente, como todo mundo sabe, vinha negociando aí com alguns jogadores, Gilberto, vinha negociando com o Arancibia, da Universidade do Chile, vinha negociando com o lateral direito de um time português, e isso aí era tudo aprovado pelo Zé Ricardo. O Zé Ricardo tinha dado aval para a diretoria do Vasco, tá correndo atrás desses nomes, também possivelmente alguns outros jogadores que aí estavam em negociação, porém nesse momento, com a saída do Zé Ricardo, a chegada do Jorginho, tudo agora parou e vai esperar o Jorginho, né, tá se posicionando não só em relação a essas negociações que já existiam, porém também em relação a novos jogadores que ele possa estar indicando, quais são as posições que o Jorginho vê aí carentes no Vasco nesse momento. Possivelmente tem jogadores no plantel do Vasco que o Jorginho possa querer aproveitar aí, que não vinham sendo aproveitados pelo Zé Ricardo. Tem o outro lado da moeda, pode ter jogadores aí que venham sendo utilizados, né, pelo Zé Ricardo, que talvez o Jorginho não queira utilizar com tanta frequência. Então ele vai estar analisando todos os jogadores que o Vasco tem disponíveis nesse momento, vai estar fazendo aí um balanço para saber quais as posições que ele vai estar querendo contratar, quais são os jogadores que ele tem em mente, sabendo da atual situação financeira do Vasco. Então, tudo que vinha acontecendo parou. O Jorginho, obviamente, vai analisar o Gilberto, vai analisar o Arancibia, vai analisar o lateral direito lá do time português, e ele dando aval em relação a esses jogadores. Pode ser que o Gilberto chegue, não estou aqui falando que o Gilberto não vem mais. Se o Jorginho falar, beleza, pode tentar trazer, a diretoria do Vasco vai continuar tentando. Porém, pode ser que o Jorginho fale, não quero o Gilberto, quero o Zezinho que joga lá no Mesquitão. Então, pode ser que tudo mude, pode ser que nem tudo mude, ou pode ser que nada mude. Então, vai ficar aí a par do Jorginho, do PC Guzmão, que está chegando para ser o coordenador técnico do Vasco, e provavelmente já saberemos aí alguma notícia em relação a reforços nos próximos dias. Acredito aí que no máximo até quinta-feira a gente já deve ter alguma notícia em relação a quem pode ser que esteja chegando, quais posições. Acredito que na entrevista coletiva que ele vai dar, na sua apresentação, ele vai estar falando sobre isso também, sobre as posições que ele vê carência no Vasco nesse momento, e obviamente que ele entende da situação que o clube vive hoje. Então ele não vai estar aí, obviamente, falando, não, traz o Ganso, traz o Pato, porque ele sabe que o Vasco não tem a menor condição de estar investindo forte no futebol nesse momento. Agora você vai me perguntar, pô, Marinho, a garotada da base, você acha que o Jorginho vai botar, vai dar oportunidade? O Jorginho não é aquele cara que sabe sempre dar oportunidade para os garotos da base, até porque mostrou isso na última passagem pelo Vasco. Eu acho que o Jorginho sim vai utilizar, mesmo que ele não queira, porque a situação do Vasco hoje é essa. Ele tem que utilizar a molecada, não tem outra opção. Ele vai ter que botar Ricardo Graça, ele vai ter que botar Andrei,
Ele vai ter que botar o Bruno Cozendei, não vai ter jeito. Agora a dúvida que fica é a seguinte: será que ele vai utilizar a garotada dos juniores, do sub-20, que aos poucos vinha subindo aí com a quantidade de lesões que o Vasco tinha tido? Eu acredito sim, cara. Eu acho que ele vai ter que utilizar Moreste, Marrone, vai ter que utilizar Lucas Santos, Rafael França, Miranda, não vai ter jeito. Ele vai ter que, no mínimo, observar essa garotada, assim como ele observou o Douglas Luiz na passagem do Jorginho pelo Vasco. Se vocês lembram, foi o Jorginho que foi lá e pensou o Douglas Luiz e lançou ele no time profissional ali e teve aquele destaque. No futuro veio a ser vendido, o Milton Mendes manteve ele no time, obviamente. Então acho que o Jorginho pode ser que nem utilize até esses jogadores que vem atualmente ganhando ali espaço aos poucos. Pode ser que ele vá e ache um outro garoto do sub-17 ou então um garoto dos juniores que a gente ainda não conheça nesse momento. Vamos ficar de olho, vamos esperar. Eu acho que vão ter oportunidades com toda certeza essa molecada, até porque o momento do Vasco hoje é complicado. Os jogadores que chegarem aí para reforçarem o Vasco, pode ser que dê certo, eu espero que dê certo, e pode ser que não dê certo. Então a molecada da base vai ser importante para estar ali como aquela base de poder ajudar quando precisar algum jogador machucado, ou de repente algum ali que se destacar possa vir a realmente estar assumindo a posição titular. Tudo que nos resta nesse momento é esperar e torcer para que as coisas aconteçam, para que o Vasco se reforce, traga jogadores bons para serem titulares e que quando a garotada da base tem oportunidade, que eles aproveitem bem e mostrem, né, o potencial que a base do Vasco tem e sempre teve, né, no nosso histórico. Agora vamos falar um pouquinho, galera, sobre o histórico do Jorginho no Vasco, né? Muita gente criticando, já falando que o Jorginho é o nome errado, que não vai fazer nada, que a galera vai criticar daqui a 2, 3 jogos. Pra minha opinião, Jorginho não era o melhor treinador para vir. Não era, não acho isso. Não vou chegar aqui eu não vou ser hipócrita de falar, não, foi a contratação perfeita. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, não tem técnico perfeito pro Vasco nesse momento. O elenco do Vasco é fraco, é um elenco tecnicamente desprovido de bons jogadores. Então, não adiantava trazer Guardiola, não adiantava trazer Zinedine Zidane, não adiantava trazer ninguém. E o Jorginho é um cara que já conhece o Vasco, já foi um cara que passou ali bastante tempo dentro do clube, tanto como jogador como treinador também. Então, ele vem nesse momento para tentar, né, ressuscitar esse momento do Vasco. É um momento complicado, é um momento difícil. Eu acho que foi um nome ali que veio com, obviamente, indicações de pessoas de dentro do clube. E vou falar um pouquinho sobre a última passagem do Jorginho pelo Vasco. Muita gente falando que foi horrorosa, que foi muito ruim. Na minha opinião, não foi tão ruim assim, se você for pensar direitinho. O Jorginho chegou no Vasco em 2015, o Vasco ali já estava praticamente rebaixado. Ele conseguiu quase tirar o Vasco do rebaixamento, ficou ali por uma vitória ou 3 pontos de conseguir manter o Vasco na Série A em 2015. Depois, em 2016, ele conseguiu ganhar um Campeonato Carioca invicto, sem perder um jogo. Ele conseguiu manter o Vasco invicto por 30 partidas, quase quebrando o recorde no Expresso da Vitória, né? Um recorde muito significativo dentro do nosso clube. E obviamente depois, no restante de 2016, ele não foi tão bem, acabou sofrendo uma certa pressão e acabou caindo. Mas agora eu vou dizer os números do Jorginho para vocês. O Jorginho, na passagem dele pelo Vasco, teve 41 vitórias, 25 empates e 15 derrotas. Então, em número de pontos, o Jorginho conseguiu 61% de aproveitamento e em número de vitórias, 50% de aproveitamento em número de vitórias. Não é um número tão ruim assim, galera. Se você pegar o último Campeonato Brasileiro da Série A, o time que foi o Cruzeiro, que terminou na 5ª colocação, terminou o Campeonato Brasileiro com 50% de aproveitação em número de pontos. Ou seja, o Vasco, se conseguir um aproveitamento ali perto de 50%, que é abaixo dos 61% que o Jorginho teve na última passagem pelo Vasco, o Vasco tranquilamente conseguiria uma classificação para Libertadores. Aí você vai falar, pô, mas o elenco era completamente diferente, o momento era muito diferente. Era, mas futebol, galera, é uma coisa que é muito confiança. E confiança pode se ganhar em questão de 3 partidas. O Vasco agora tá mal. Ganha 3 jogos seguidos, tudo muda. Futebol é 11 contra 11 dentro de campo. Confiança conta demais, principalmente quando a torcida tá jogando a favor, a torcida tá apoiando. Isso aí ajuda e muito no futebol que tem hoje em dia. Muitos times você vê aí que tecnicamente não são tão bons e conseguem se sobressair, primeiro porque o elenco tá unido,
Segundo, porque a torcida tá apoiando. E terceiro e mais importante, porque os caras estão com confiança, estão ali fazendo o feijão com arroz e as vitórias estão vindo. Então, na minha opinião, se o Vasco ganhar um mínimo de confiança aí após essa volta da Copa do Mundo, nessa pré-temporada que vai ter, conseguir algumas vitórias, conseguir ali fazer um futebol ali bom o suficiente para ganhar todos os jogos dentro de São Januário, eu digo para vocês aqui, não acho tão difícil o Vasco tá subindo na tabela, não acho não. Porém, precisa se reforçar e urgente, precisa ir muito, precisa que a molecada da base cresça e possa mostrar futebol e que os jogadores que lá estão possam realmente melhorar e os jogadores que estão machucados, que voltam de lesão, não se machuquem de novo. É uma combinação difícil, porém uma combinação possível. Então é basicamente isso aí, galera. Mais uma vez quero lembrar vocês aqui que aqui no canal tem vídeo todo dia às 6 horas da manhã, às 5h30 da tarde e de noite, 10 horas da noite, a gente entra ao vivo para trocar aquela ideia sobre tudo que aconteceu sobre o dia do Vascão, beleza? Amanhã tem vídeo, né? Hoje, desculpa, tem vídeo às 5h30 da tarde, ali antes do jogo. Na pré-live, antes do jogo, eu vou entrar ali às 9 da noite, mais ou menos, pra gente trocar uma ideia sobre a partida contra o Cruzeiro. E, obviamente, assim que acabar o jogo, vou entrar ao vivo de novo para trocar aquela ideia. Possivelmente com um resultado ali que seja legal, um bom jogo pro Vasco, principalmente. Eu sei que a vitória é difícil, porém, sonhar não custa nada. Então vamos sonhar, vamos aí tentar ser positivo e apoiar o nosso clube aí nesse momento tão complicado, porque a torcida é muito importante, galera. Então é isso aí, tamo junto, aqui é de vascaíno pra vascaíno. Não deixa aí de se inscrever no canal, deixar aquele like e seguir as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, Twitter, Instagram e Facebook, pra você estar participando do sorteio da camisa oficial do Vasco, que vai rolar daqui a 2 semanas, e de 2 em 2 semanas vamos fazer mais e mais sorteios aqui no canal, beleza? Tamo junto, de vascaíno pra vascaíno, vamos que vamos, porque Vasco é Vasco e o resto é fiasco. Vasco!